O dia que o meu tatuador tatuou o nome dele na minha... sem a minha permissão. Detalhe, ele era meu amante, tá? Há um tempo atrás, eu fui fazer uma tatuagem no estúdio aqui da minha cidade e eu gostei bastante do trabalho dele, do atendimento dele. Eu comecei a seguir ele na rede social e ele me seguiu de volta. E desde então, ele começou a curtir todas as minhas coisas. Até que um certo dia, ele respondeu uma publicação minha e ali ele começou a puxar assunto comigo. Começamos, a conversar e nessa conversa eu contei pra ele que eu era casada. Só que até aí, ele não tinha dado em cima de mim, a gente estava apenas conversando. Beleza, depois dessa conversa, ele meio que parou de curtir as minhas coisas. Só que dias depois, ele voltou a curtir, tudo igual ele fazia antes. Até que um certo dia, eu postei uma foto e ele respondeu essa minha foto dizendo que ele ficava encantado com a minha beleza. E ali, eu comecei a dar moral pra ele. Na verdade, eu não estava passando por uma fase muito boa no meu casamento, então eu fui dando corda, sabe? E acabou que todo santo dia a gente conversava. Até que um dia, ele perguntou pra mim se eu aceitava uma tatuagem de presente. E é óbvio que eu falei que sim. Então nós marcamos o dia, o horário, tudo certinho. E eu fui até o estúdio dele. Nesse dia nós fizemos a tatuagem e outras coisas também. Gente, aquele dia eu fui embora assim tão feliz. Eu amei ter ficado com ele. E desde então nós começamos a ficar sempre que dava. Eu sei que ele acabou virando meu amante oficial. Tanto que até ciúmes já rolava. E assim, ele vivia pedindo pra eu me separar. Só que por mais que eu estava passando por uma fase ruim no meu casamento, eu amava o meu marido e eu morria de medo de me separar do meu marido e me arrepender. E nesse tempo que nós ficamos juntos, ele me deu várias tatuagens. Eu falava pro meu marido que umas eu pagava, obviamente, e outras eu falava que eu ganhava em sorteio. E o meu marido super acreditava, ele nunca desconfiou de nada. Tanto que o meu marido foi fazer uma tatuagem com ele também. Tá bom, um belo dia mandei mensagem, pro meu amante e falei pra ele que eu tava pensando em fazer um foguinho no bumbum com uma palavra escrito embaixo. E de tanto que ele queria me ver, ele acabou me encaixando no mesmo dia. Marquei e fui. Chegando lá, ele colou o desenho que eu mesmo havia pedido e fez. E assim que ele terminou, ele mandou eu olhar no espelho pra ver se estava tudo ok. E gente do céu, quando eu olhei aquilo que eu vi, por Deus que tá no céu, eu quase desmaiei. A única coisa que passava pela minha cabeça naquele momento é: eu vou morrer, meu marido vai me matar. Ele realmente tatuou o foguinho que eu havia pedido, só que embaixo, em vez de ele escrever a palavra que eu havia pedido, ele escreveu o nome e o sobrenome dele. E ali, chorando, desesperada, eu comecei a perguntar pra ele o porquê que ele tinha feito aquilo. E sabe o que ele disse? Que era uma ajudinha, que ele estava me ajudando a separar do meu marido, já que eu não tinha coragem de separar sozinha. Quando ele falou aquilo, me subiu uma raiva tão grande, gente, que eu fui pra cima dele e ali eu comecei a bater nele. Nisso, ele veio, me segurou e ele falou que ele só ia me soltar a hora que eu parasse. E assim que ele me soltou, ele pediu pra conversar comigo, só que eu não quis porque eu não tava suportando olhar pra cara dele, então eu fui embora. No caminho até a minha casa, eu fui pensando o que eu ia fazer da minha vida, porque, gente, se o meu marido sonhasse com uma coisa daquela, eu nem sei o que aconteceria. Eu sei que eu fiquei por vários e vários dias usando somente roupas grandes. Eu fiquei negando por várias vezes o meu marido quando ele vinha me procurar. Comecei a tomar banho de porta trancada, coisa que eu nunca fiz. E conforme eu ia tendo essas atitudes estranhas, o meu marido, com razão, obviamente, ele começou a desconfiar de mim. E com isso, a gente começou a brigar muito. Foi então que eu aproveitei e eu usei as brigas, como motivo e eu me separei dele. Só que no fundo eu não queria aquilo, eu não queria me separar. Porque apesar de tudo, eu e meu marido, nós sempre vivemos assim, muito bem. A gente só tava passando por uma fase ruim, mas a gente sempre se deu bem, a gente sempre viveu muito bem. Só que eu não tinha outra opção. A única opção que eu tinha naquele momento era me separar. Nós nos separamos e assim, meu marido ficou por vários e vários dias ainda atrás de mim, porque segundo ele não estava entendendo o porquê eu me separei. E eu a todo momento negando ele. E a cada vez que eu negava, doía tanto, mas doía tanto. Obviamente que eu também terminei com o tatuador, só que foi muito difícil, porque o tatuador não aceitava
Ele até chegou meio que ficar ameaçando, sabe? Dizendo que se eu não voltasse com ele, ele ia mandar a foto da minha tatuagem pro meu marido. Porque, como eu disse, o meu marido foi fazer uma tatuagem com ele. Então, ele tinha o número do meu marido. Ele ficou ameaçando, dizendo que eu não voltasse com ele. Ele ia mandar a foto da minha tatuagem pro meu marido. Só que eu tava tão cansada, tão exausta de tudo, que eu falei pra ele, manda, faz o que você quiser, eu não tô nem aí pra nada. Ele ficou ainda por um bom tempo no meu pé até que ele desistiu. Graças a Deus ele desencanou, não mandou a foto, ele não mandou nada. E acabou desistindo de mim, não sei o que aconteceu, só sei que eu agradeci muito. Atualmente, o meu ex-marido, ele está namorando uma outra pessoa. Só que eu sei que se eu pedir pra voltar com ele, ele volta comigo, porque ele deixou bem claro pra minha mãe que eu vou ser pra sempre o grande amor da vida dele. E eu tô terminando já de apagar essa tatuagem. E eu estou pensando seriamente em quando eu conseguir, tipo, apagar de vez tudo a tatuagem, eu tô pensando seriamente em tentar voltar com o meu ex. Afinal, eu amo muito ele, não posso negar, não queria que tudo tivesse acabado assim. E eu queria muito, muito mais uma chance de poder voltar com ele. E só pra deixar bem claro, eu me arrependo muito, muito, muito. Se eu pudesse voltar atrás, eu nunca teria me envolvido com aquele cara. Vou contar pra vocês a história de como a minha mãe descobriu que eu tinha sido trocada na maternidade. E fica aí que tem história nova. Bom, a minha mãe, ela é brasileira, né? Filha de brasileiros e tudo. Só que ela morou no Brasil somente até os 10 anos de idade dela. Depois, a minha avó acabou conseguindo sair daqui e morar nos Estados Unidos, junto com o meu avô. E acabou que levaram a minha mãe e eles passaram a morar lá. E nisso, a minha mãe sabe falar muito bem o português, mas também sabe falar muito bem o inglês, já que ela se mudou tão nova pra lá. Aí lá ela teve a vida dela, estudou, trabalhou e tudo, e conheceu o meu pai, por quem ela se apaixonou assim, de primeira, sabe? E o meu pai também gostava muito da minha mãe. Só que assim, a família do meu pai não aceitava muito bem a minha mãe pelo fato dela ser brasileira. Eles tinham esse certo preconceito, então pra eles aceitarem o relacionamento da minha mãe com o meu pai foi muito complicado, e até hoje, na verdade, eles ainda reclamam um pouco, apesar de que a minha mãe e meu pai nem estão mais juntos, mas ainda assim eu ainda escuto algumas historinhas aqui, umas historinhas ali. Enfim, pra minha avó, né, que no caso é a mãe do meu pai, sempre foi muito complicado aceitar essa relação. Pois bem, namoraram mesmo assim e se casaram. E com isso a minha mãe acabou engravidando de mim. E é óbvio, a minha avó passou a gravidez da minha mãe todinha, infernizando meu pai, falando que era pra ele verificar, porque esse filho não era dele, porque não sei o que e tal. Porque o meu pai, ele tinha uma doença que poderia impedir ele de ter filhos. Só que assim, era, digamos assim, ele tinha uma alta porcentagem de não ser pai, mas ainda existia a possibilidade. E então, acabou que a minha mãe acabou ficando grávida. E como ele tinha essa doença, a minha avó vivia falando pro meu pai que eu não era filha dele, que era pra ele perguntar, que era pra ele averiguar, porque não tinha como, porque ele não podia ter filhos e tal. E o meu pai, de início, não quis muito papo, sabe? Tipo, ele não dava muita corda pra minha avó nesse sentido. Pois bem, chegou o dia que a minha mãe foi pra maternidade, e a minha mãe teve uma complicação muito grande. A gravidez toda da minha mãe, na verdade, foi uma gravidez complicada. E na hora do parto, o parto também foi extremamente complicado. Tanto que na hora que me tiraram da barriga da minha mãe, ela não me pegou no colo na mesma hora. Já me levaram porque eu tava passando realmente muito mal, eu não tava bem. Então a minha mãe não me pegou no colo de imediato e me levaram e tudo. Ok. Aí, depois de um tempo, a minha mãe acabou pegando a filha no colo e tal, teve lá os cuidados e deu alta da maternidade. Só que a menina que a minha mãe levou da maternidade era muito diferente, assim, dela, do meu pai e tudo, porque a família da minha mãe, a minha mãe e toda a família dela, eles têm a pele bem clarinha. E o meu pai e a família dele também tem a pele bem clarinha. Mas a menina que ela tinha levado era uma menina que tinha uma pele um pouquinho mais escura. Então a minha mãe estranhava um pouco, eles ficavam tentando pensar assim, será que ela pegou, ela veio com essa genética de algum parente, assim, distante e tal? Eles não conseguiam pensar em ninguém. Mas ainda assim, tinha nascido dela, então era filha dela, sabe? Só que, óbvio, isso foi o suficiente pra levantar mais teorias ainda de que a menina não era filha do meu pai. Que a minha mãe tinha traído ele, com certeza que era filho de outro homem e tal. E o meu pai começou a estranhar também aquela situação. De início ele não dava bola, ele não acreditava. Mas depois que ele viu a diferença, né, da criança que eles tinham levado, ele começou realmente a desconfiar. E nisso ele começou a brigar com a minha mãe, né? Eles começavam a discutir tudo e a minha mãe falava que não tinha como, que era dele, porque ele era o único homem com quem ela tava e tudo. Só que tava assim muito diferente, sabe? Até que o meu pai, insatisfeito, acabou fazendo um exame de DNA na menina, sem autorização da minha mãe.
sem a minha mãe saber, com a ajuda, é claro, da mãe dele. E lá no teste deu que ele realmente não era o pai. E aí vocês imaginam a confusão que foi, né? Ele foi pra cima da minha mãe, foi uma confusão, a minha avó foi pra cima da minha mãe. E a minha mãe, coitada, sem entender absolutamente nada, porque ela tinha certeza absoluta de que era dele, ela não tinha se metido com outro homem. Então nem ela tava entendendo o que estava acontecendo. E ela foi na clínica onde foi feito o teste, ela fez o barraco, porque disse que estava errado. Eles refizeram o exame, deu negativo de novo, e a minha mãe não sabia o que fazer, não sabia da onde tirar uma explicação para aquilo, porque ela tinha certeza que era do meu pai e tudo. E nisso já tinha se passado mais ou menos uns 2 meses, né, que eu tava na vida deles, ou melhor, que a outra menina estava na vida deles e eu estava com a outra família. Até que uma moça lá da clínica virou pra minha mãe, tipo, tava vendo o desespero dela, falou assim: você tem certeza e tudo? Ela: eu tenho certeza e tal. A mulher acabou ficando com pena e falou pra minha mãe: por que a gente não faz o exame em você também? Porque vai que houve alguma confusão na maternidade e tal, porque já teve casos parecidos e tudo. E a minha mãe aceitou fazer. E na hora descobriram que a menina com a minha mãe tava também não era filha da minha mãe. E aí, gente, foi uma confusão. Minha mãe ficou desesperada, meu pai não sabia o que fazer. Até que eles voltaram lá pra maternidade onde a minha mãe tinha tido. E aí lá eles foram investigar e tudo, foram pegar todas as crianças que tinham nascido naquele dia pra fazer exame em todo mundo, até que me encontraram. Como ainda era muito novinha, né, tava com 2 meses de vida apenas, a minha mãe conseguiu fazer essa troca com a outra mãe, né, que era a mãe verdadeira da criança que ela tinha levado. Foi um pouco difícil, porque apesar de 2 meses a minha mãe já tinha criado um carinho pela outra menina, mas ainda assim elas trocaram de forma muito tranquila, e foi realmente mais tranquilo nesse sentido, assim. A minha mãe e o meu pai, por causa dessa situação, o casamento deles foi ladeira abaixo. Eles até tentaram se entender, mas acabou que não deu. A minha mãe não conseguiu ficar com meu pai, a minha avó infernizava muito ela e tudo, então eles acabaram se separando aí. Hoje em dia, eu já sou adulta, tenho a minha casa, tenho a minha vida e tudo, tenho muito contato com a minha mãe, que ainda mora nos Estados Unidos, só que eu resolvi vir embora pro Brasil, porque aqui eu tinha conseguido passar em uma universidade federal, já que a faculdade nos Estados Unidos é muito complicado. Eu tenho contato com meu pai, com a minha avó e tudo. A minha avó, ela me trata muito bem hoje em dia, mas de vez em quando eu escuto um negocinho aqui, um negocinho ali da minha mãe que me irrita um pouco, mas enfim, tenho contato com os dois e sigo a minha vida. Minha mãe também já está casada com outro homem, meu pai está casado com outro homem, então toda essa confusão acabou ficando pra lá. Mas ainda bem que descobriram a tempo, né, e que chegaram realmente a descobrir toda essa confusão, porque já pensou passar uma vida toda sem saber disso? Ia ser complicado, né? Mas enfim, essa é a história de hoje. E foi isso. Eu vou contar pra vocês o dia que eu fui pra outra cidade encontrar a esposa do meu namorado pra eu e ela juntas desmascarar ele. Minha filha, girl power. Foi assim, eu era casada há uns anos, daí eu separei desse meu amado, desse meu alecrim dourado e falei: agora eu vou surtar, eu vou entrar na solteirice, amor, ninguém me segura. Na primeira ficada eu me apaixonei. Já começamos errado daí. Aí comecei a ficar com esse querido aí que eu me apaixonei na primeira ficada e, amor, ele era um príncipe, ele era sem igual. Tipo assim, era um feiticeiro de Rivers Players. Me tratava mó bem, ele era, tipo, encantador. Só que ele trabalhava e morava também, né, numa cidade vizinha. E até aí, tipo, de boa, né, gente? Fazer o quê? Tipo, normal. Só que eu comecei a estranhar, porque toda vez que ele ia pra cidade que ele morava, ele ia me visitar às vezes, né, na minha cidade. E toda vez que ele voltava pra cidade dele, ele sumia. Virava um peido, sumia pelos ares. E aí eu falava pra ele: amor, eu preciso, tipo, ir nessa cidade, conhecer sua família, né? Tipo, a nossa família, que agora a gente tá junto, né? E aí ele pegava e falava pra mim assim que não dava, por causa que, tipo, a casa dele era muito humilde. Era muito humilde e ele, tipo, tinha meio que vergonha. Humildemente cheia de uma família que você tem, né, seu safado, que você é casado. Mas até aí tava tudo de boa, tudo show de bola. Só que chegou um momento que ele sumiu do mapa, desapareceu. E aí eu larguei mão, né? Falei: quer me dar perdido? Ó, então some de uma vez, que eu não volto pra você não. Se você pedir com carinho, talvez eu volte, mas tipo, cara. Aí ele me deu esse perdido, depois ele voltou querendo que eu voltasse com ele. Falei: tava bem perto do carnaval ainda, amor. Você acha que eu vou voltar? Jamais. Curti meu carnaval, patos tontos. E aí depois do carnaval, ele quis voltar. Reapareceu e quis voltar. Eu falei: você quer voltar comigo? Só eu sendo muito otária pra voltar contigo. E você tem sorte que eu sou uma grande de uma idiota. Volto sim. E aí, nessas que ele pediu pra voltar comigo, ele veio até minha cidade, falou: não, agora é sério, agora é de verdade. Foi na minha casa, falou com meu pai, falou com a minha mãe, falou que ele queria casar comigo, pediu as minhas mães pro meu pai, tá? Porque ele falou que ele ia casar comigo, que agora era sério, e que ele não era moleque não, viu? Que ele era muito homem. Beleza, no outro
dia ele voltou pra cidade dele, e eu achando que eu já tava como é que fala? Já prometida pro meu homem, tá? Pro meu macho, que a gente ia se casar. Quando ele chegou na cidade dele, meu amor, aqui, ó. Um beijão pra ti, sumiu. Sumiu por mais 4 dias, desapareceu. E quando ele voltou, assim, munido de desculpas. Ele falou que ele tinha passado mal. Eu falei, o que tem a ver? O que tem a ver que você tava passando mal? Não podia mandar uma mensagem? Ele, não, é por causa que, devido a essa passação de mal, o meu celular quebrou, né? Então a gente já começa por aí, pra você ver como eu não tô inventando história. Eu tô falando uma coisa que tem cabimento. Eu super acreditava, fazia total sentido. Aí, beleza. Aí eu falei, beleza, então quando você vai vir pra cá? Ele falou, domingo. Falei, então show, tá pertinho. Chega no domingo, adivinha? Exatamente, ele não veio, virou um peido de novo, nem sinal do homem, sumiu. Quando foi segunda-feira, eu recebo o terror de já tô ficando até descabelada aqui. Eu recebo ele, o terror de todos os tempos, o mais temido de mulheres que são comprometidas. Uma solicitação de mensagem no Instagram com a seguinte mensagem. Você conhece o Marcinho? Meu amigo, daí já acaba o mundo de qualquer ser humano. Porque tá perguntando uma mulher, perguntando pra outra mulher se conhece o fulaninho. Ah, minha amiga, boa coisa não é. Ela não quer saber se você é amiga dele, não. Ela quer saber se você é namorada, porque ela também provavelmente é. Aí peguei meu smartphone e retornei pra ela a mensagem. Conheço sim, é meu namorado, por quê? Aí ela responde assim, como assim seu namorado? Ele é meu esposo. Oi? E a partir daí, minha filha, nós ativamos o modo Girl Power, tá bom? Porque macho conosco não teve vez, não. Quer dizer, mais ou menos, mas peraí que a gente vai chegar lá. Fui eu e uma amiga minha, a gente foi até a cidade deles lá, eu marquei com ela, né, com a esposa dele, no caso. E aí, quando a gente chegou lá, tudo começou a se encaixar. Por quê? Quando ele falava que estava trabalhando na minha cidade, ele estava comigo. E quando ele falava que estava trabalho na cidade dele, ele estava com ela. Não! E até aí, tudo bem, eu vou te dizer mais agora. A mãe dele se passava de sogra pras duas. Você tá entendendo? Mas fala se não é uma avessa. Porque ele tinha conforto lá na cidade dele com ela e tinha conforto aqui na minha cidade comigo, porque as duas otárias, as duas bancavam o nosso machinho de estimação, o nosso adolescente. Mas beleza, até aí tudo bem. Aí tava eu lá com a minha amiga, né, caminha sozinha, que eu não sou nenhuma idiota. E quando eu cheguei lá na casa dela, ela também tava com uma amiga dela, porque ela tava com medo de eu bater nela. Amiga, eu não tenho força nem pra bater num mosquito. Daí, nesse dia que a gente tava lá, eita que gosto pigmentado. Nesse dia que a gente tava lá, ele, o alecrimzão douradão, ele não tava respondendo nem eu e nem ela o dia inteiro. Ele sumiu do Brasil, só que agora é pras duas. Talvez tenha uma terceira pessoa aí nessa história, eu não sei. Só Deus sabe. E aí nisso, nós, as justiceiras do amor, a gente começou a bolar o nosso plano, a nossa estratégia de pegar ele no pulo, eu e ela. Aí ela assim, bom, nessa hora ele já deve estar lá na minha casa. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai chegar lá, nós duas, porque ele não faz ideia que a gente sabia da existência uma da outra. E aí, fomos, partimos. A gente chegou lá, e aí ela entrou no quarto, ele tava no quarto, aí ela, ó, toque, toque, toque. Aí ela entrou no quarto e falou, oi amor, tudo bem? Eu trouxe um presente pra você. Ela ainda pegou e falou assim, você quer ver seu presente? Aí ele todo sonso. Aí ela abriu a porta, eu tava bem atrás da porta. Ela abriu e falou assim, toma aqui seu presente. E aí vou eu, toque, 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 só o barulhinho do saltinho. Aí quando eu entrei, ela pegou e falou assim, gostou do presente? Aí ele tava deitado, aí ele levantou bem assim, ó. Vai ser sonso assim lá no... Mas foi um quebra-pau, assim, digno de João Kleber, de DNA do Ratinho. Foi o pega e o pacapá. Eu não vou te dar muitos detalhes aqui, por causa que, tipo, também não dá, né? Mas até aí, tudo bem, meu amor. Agora que eu vou te contar o plot twist dessa história aqui. Barraco pra lá, barraco pra cá, desmascaramos ele. Foi uma cena linda, 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 linda. Mas, logo em seguida, ela, da mesma maneira que ela ativou, ela desativou, tá? Passou a desativar o modo Girl Power. E adivinha? Ai. Aham. Voltou com ele. Voltou com o alecrim dourado. E se antes ela era noiva, ela casou de fato, tá? Inclusive faz uma semaninha que eles casaram. Só pra... Enfim. E agora ela é a primeira dama. Eu não sei quem é pior, tá? Quem tá se passando mais nessa história? Não sei se é ele, não sei se é ela que fez toda uma coisa e voltou. Não sei se é eu que acreditei. Além de eu acreditar nele, né? Que eu achei que ele era fiel. Depois que eu descobri que ele era infiel, eu acreditei nela. Eu falei, não, essa aí ela bate no peito, ela vai até o final e Girl Power. Aí fez isso. Fui feita de otária por ele e pela esposa dele. Maravilha.
Pra vocês a história do dia em que eu e meu namorado fomos perseguidos por um carro na saída de um motel. E fica aí que tem história nova. Bom, gente, antes de mais nada, eu sei que a gente teve muita culpa pelo que aconteceu. Não tô aqui pra vitimizar nem nada, é só realmente pra contar uma situação que aconteceu com a gente por uma loucura do meu namorado mesmo. Quando eu conheci esse meu namorado, ele já tinha essa mania, que era a seguinte: todas as vezes que ele passava na frente de qualquer motel que fosse, que ele visse algum carro saindo desse motel, ele sempre buzinava e acenava com a mão. Ele sempre fazia isso. E das vezes em que eu questionei ele por que ele fazia isso, ele dizia que era engraçado. Por quê? Quando ele fazia isso, né, de buzinar e acenar com a mão e tal, se fosse um casal que era de namorados e tal, ou que não tinha nada pra esconder, no mínimo eles iam ficar um pouco confusos sem saber quem foi, mas só. Porém, se fosse algum casal que tava ali escondido, né, de um homem que estivesse traindo a mulher, ou de uma mulher que estivesse traindo o homem, no mínimo ele ia implantar ali a dúvida na cabeça, ia deixar essas pessoas perturbadas, porque elas iam pensar logo que alguém descobriu. Enfim, ele falava, é uma forma de castigar quem tiver errado. E aí, tá, de início eu achei até engraçado, sabe? Então, todas as vezes que a gente passava na frente de um motel que tinha algum carro saindo, ele fazia isso, de buzinar e acenar, e ele achava graça. Ele falava assim, olha, se esse daí estiver traindo o companheiro ou a companheira, nessa hora deve estar louco da cabeça, porque deve achar que alguém reconheceu. Enfim, ele fazia esse tipo de coisa. Até que teve uma vez em que nós estávamos juntos dentro do carro, eu e ele, e a gente passou na frente de um motel, que era um motel muito famoso, inclusive, na nossa cidade. E ele foi e fez, tinha um carro saindo, ele buzinou, acenou com a mão e foi embora. E a gente achou um pouco de graça, como sempre, mas seguimos o percurso. Até que eu percebi que o carro que estava saindo do motel já estava há muito tempo atrás da gente. Tipo, já fazia, sei lá, uns 15 minutos, mais ou menos, que a gente tinha passado, e esse carro continuava atrás da gente. Não tinha dobrado, não tinha entrado em lugar nenhum. Comecei a estranhar um pouco, mas pensei, vai que de repente eles estão indo pro mesmo lugar, né? A gente nunca sabe. Deixei pra lá. Passou mais uns 20 minutos, a gente chegou no nosso destino, e na hora que a gente parou o carro que estava atrás da gente acelerou e parou na nossa frente. Nisso a gente já se assustou. Desceu um homem de dentro do carro, ele desceu com uma arma na mão, já ameaçando o meu namorado e tudo, pedindo pra sair do carro, E aí meu namorado, tipo, totalmente assustado, eu também assustada, a gente saiu do carro. E aí nisso, quando ele viu a gente, ele não reconheceu, porque a gente realmente não sabia quem ele era. Ele não reconheceu, mas ele ficou tipo, quem é vocês? Da onde vocês me conhecem? Tudo e tal. E aí a gente viu que tinha uma outra pessoa, uma mulher dentro do carro, só que essa mulher não saiu. E ele ficou, tipo, perguntando da onde é que a gente conhecia ele, quem que a gente era, e a gente conhecia a esposa dele e tal, coisas assim. Ele tava muito nervoso. E aí o meu namorado até tentava explicar pra ele tudo, que ele tinha feito era só uma brincadeira, que a gente não conhecia ele, que a gente não conhecia a esposa dele, que a gente não sabia quem ele era e tal. E aí ele ainda demorou, sabe? Porque ele não queria acreditar, ele achava que a gente tava mentindo, que a gente tava inventando a história. Aí ele começou a falar, se vocês são alguém que a minha esposa mandou atrás de mim, vocês estão me seguindo, não sei o que e tal, começou a falar e muito nervoso. Até que começou a ter uma movimentação ali, o pessoal começou a ver que ele estava com uma arma apontando pra gente. E aí algumas pessoas vieram perto, tudo, começaram a chamar a polícia. E quando ele percebeu que tava mutuando de gente, ele entrou dentro do carro e foi embora. Ele, tipo, sumiu, sabe? E aí algumas pessoas vieram, perguntaram se nós estávamos bem e tudo. A polícia chegou, a gente falou o que tinha acontecido, mas a gente nem, no meio do nervosismo, a gente nem prestou atenção na placa do carro, nem nada. Explicamos pros policiais o que tinha acontecido. É claro que nós levamos uma bronca por essa brincadeira, porque poderia realmente ter sido muito perigoso. E é claro, a partir desse dia a gente nunca mais fez isso. A gente aprendeu a nossa lição. A gente acha que esse cara estava saindo sim com a amante de dentro do motel, e quando o meu namorado fez isso, ele se desesperou. Achou que era algum amigo, algum conhecido, alguém que a esposa dele tinha mandado atrás. Enfim, ele estava devendo, né? Mas foi uma situação realmente que botou nossa vida em risco, e a gente não tira a nossa culpa dessa situação. A gente sabe que é culpa nossa porque a gente provocou. Mas realmente a gente não esperava que um dia a gente ia encontrar alguém que tivesse essa reação. E é óbvio que a partir desse dia meu namorado nunca mais fez isso, porque a gente ficou com medo, né? Então, assim, eu só tenho pena da mulher desse cara que tá sendo enganada e ainda por cima tá dormindo junto com um cara que, pelo jeito, parece ser um cara extremamente violento. Mas, enfim, a gente nunca mais viu ele, até porque a nossa cidade é uma cidade muito grande, então a gente nunca mais teve contato e acabou ficando por isso mesmo. Mas, enfim, essa é a história de hoje. E foi isso.